todos muito bem-vindos a essa casa. Ontem eu brinquei com a Fábio que eu ainda estava tentando entender o que esse tema tinha para me ensinar, porque todas as vezes que a Fábio nos convida, muitas vezes ela nos traz um tema. Ela ainda brincou e disse, não, mas dessa vez eu não trouxe, trouxe. E é um tema bem instigante, que nos faz pensar muitas coisas. Acho que a leitura de hoje já foi uma preparação, para quem lembra, né? A leitura falava um pouquinho ali do cuidado e da atenção que a gente precisa ter no momento em que a gente faz algumas coisas. E, enfim, esse tema ele está lá no Livro dos Espíritos, chama Felicidade e Infelicidades Relativas. Felicidade e infelicidade relativas. Tá lá na parte 4ª, várias perguntas que vão falar sobre isso. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o que esse tema traz. Ele também é abordado em outras obras básicas. Lá no Evangelho tem um texto bem interessante que fala sobre a felicidade não é deste mundo. Então acho que são aspectos bem propícios para a gente parar e pensar um pouquinho e conversar e refletir mesmo sobre qual é o nosso papel diante desse convite que a espiritualidade nos traz quando nos chama atenção sobre essa questão da felicidade e da infelicidade. E para começar, eu vou trazer a pergunta 920 lá do Livro dos Espíritos, né? Esse capítulo vai falar das penas e gozos terrestres, então fala muito de como que a gente vive as coisas aqui nesse planeta, como que a gente precisa lidar com isso tudo, mas ao mesmo tempo fala muito das esperanças, né? Então é muito interessante, porque apesar da espiritualidade nos mostrar aquilo que a gente precisa cuidar aqui, também nos mostra ali na frente o que vai acontecer. Então a gente percebe que tem o agora, mas tem o daqui a pouco. Então as nossas ações de agora vão nos permitir fazer um amanhã diferente, e eu acho que esse aspecto é bem interessante. E lá na pergunta 920, o que Kardec traz, né, os espíritos pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? O que vocês acham, gente? Será que aqui a gente pode ser completamente feliz? Jesus já dizia, a felicidade não é deste mundo. E aí a gente acha que a gente não vai ser feliz, né? A gente pensa, se não é daqui, então paciência, eu vou buscar em outro lugar. Mas na verdade, claro, os espíritos dizem que não, né? Porque aqui a gente está vivenciando momentos de prova de expiação. Porém, depende de cada um de nós suavizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Olha a sutileza dessa observação e o quanto muitas vezes a gente fica só no não. Pode ser feliz? Não pode, então eu nem vou tentar. Pode ser feliz. Cabe a cada um de nós observar como é que a gente pode fazer isso, né? E observar essa felicidade tanto quanto seja possível, diante dos desafios que a gente vivencia nesse planeta. E aí a gente pode perguntar o que é felicidade, e aí talvez cada um de nós possa responder, saiba responder, não saiba responder. Talvez a gente lembre de momentos de felicidade, talvez a gente não consiga definir formalmente o que é felicidade, mas a gente, se fizer um exercício rápido, a gente vai lembrando de momentos felizes que a gente passa, né? Então é importante esse exercício diário, que a gente vá observando no nosso dia a dia esses momentos de felicidade, vá valorizando esses pequenos momentos, mesmo que sejam pequenos, que a gente não observe eles tão constantemente, mas que eles sejam mais valorizados do que aqueles que muitas vezes a gente se coloca como infelizes. E aí, se a gente pensar nesse conceito de felicidade, lá na antiguidade, a felicidade não era um atributo do homem. O homem era feliz ou não era feliz de acordo com aquilo que os deuses quisessem. Então se acreditava nisso. Então os deuses é que diziam se naquele momento a humanidade seria feliz ou não, de acordo com os fenômenos meteorológicos e o que acontecia, né? Então era uma crença que se tinha. Então não existia um protagonismo individual para que as coisas acontecessem. O ser humano aguardava que a felicidade aparecesse de acordo com a vontade de Deus, né? Então isso era muito terceirizado.
À medida em que os filósofos vão chegando, né, e vão nos trazendo uma série de ensinamentos, especialmente Sócrates, né, que pergunta claramente o que é felicidade, pergunta claramente como que a gente pode atingir essa felicidade, esses momentos de felicidade, ele começa a fazer os convites, né, o convite a cada um de nós, ao ser humano, ao homem da época e a nós todos os dias, para que a gente busque o autoconhecimento e procure entender que é a partir daí que a gente vai buscar esses momentos de felicidade. Então a gente sai de um momento em que a felicidade não era responsabilidade nossa, a um momento em que a gente se percebe como responsável direto para que isso aconteça, né? E aí ele diz claramente, né, que é esse conhecimento de nós mesmos que vai nos auxiliar a olhar para o próximo e aí sim vivenciar esses momentos de felicidade, porque eles não acontecem de maneira individual, né? Então é um desafio grande, porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa se entender para que a gente possa olhar para o outro e vivenciar esses momentos de felicidade, né? E aí como é que a gente vai saber o que é felicidade, né? Então, talvez é aquela pergunta que eu fiz, né? O que é felicidade? Talvez quando a gente comece a amadurecer um pouquinho, a gente não tenha essas ideias tão claras, mas para a maioria das pessoas, e é muito comum a gente ouvir isso, né? Ser feliz é aquele que tem dinheiro, é aquele que tem um bom carro, uma boa casa, que tem bens materiais. A gente escuta muito, é fácil ser feliz quando tem dinheiro, é fácil ser feliz quando se tem bens materiais. Aquele que vive na miséria, que não tem os bens materiais, que não tem comida para dar para o seu filho, como que ele vai ser feliz? Como que ele vai dar conta dessa felicidade que né, não acontece de fato nesse mundo? Né? Que discrepância é essa? E à medida em que a ciência vai avançando, né, inclusive hoje em dia os neurologistas eles já conseguem identificar quais são as áreas do cérebro que são afetadas no momento em que as pessoas são felizes. Então é possível mapear isso, né? Eu não sou médica, não sou nada disso, se tiver algum médico e puder confirmar isso, mas tem vários estudos que falam um pouco disso, de que a gente já consegue saber neurologicamente, a partir de exames, quais são essas áreas do cérebro mais afetadas. E isso tem uma outra pesquisa de um economista que chama Richard Layard. E o que ele fez, esse economista? Ele fez uma pesquisa em países que tiveram um desenvolvimento econômico muito grande e analisou qual era o comportamento dessas pessoas à medida em que iam adquirindo esses bens, né? E olha a conclusão que ele chegou. Ele diz claramente que o dinheiro não traz a felicidade necessariamente, né? Quando fez toda uma análise dessas pessoas. E ele fala, né, um economista, felicidade é sentir-se bem e gozar da vida, não necessariamente com os bens materiais. Então, mesmo que a gente não entre, né, nos aspectos da doutrina espírita, dos aspectos dos ensinos de Jesus ainda, a gente já vê a ciência avançando no sentido de nos mostrar, né, e de a gente perceber que não são os bens materiais que vão nos deixar felizes. Acho que muitos de nós já aprendemos isso, né, nesse momento em que a gente vivencia. Talvez a gente não tenha aprendido o que é ser feliz na miséria, né, nesse momento agora. Muitos de nós, eu acho que estamos aqui, a gente ainda não consegue avaliar. Talvez alguns consigam, né, enfim. Mas o fato é que, mesmo aquele que está na miséria e mesmo aquele que tem muitos bens materiais, eles, né, podem ter momentos de felicidade, como nos traz, né, os ensinamentos da espiritualidade e aquilo que Kardec tenta nos mostrar lá no Livro dos Espíritos. Quando Jesus fala que a felicidade não é desse mundo, né, vamos pensar lá, eu estou perguntando o que é felicidade, né? Felicidade para a ciência, felicidade para nós, felicidade para os neurologistas. Jesus provavelmente não quis dizer que a gente não seria feliz aqui na Terra. Né? Mas porque, como espírito puro que com certeza ele já vivenciava momentos de felicidade bem diferentes daqueles que a gente vivencia aqui. Mas muito mais no sentido de nos chamar a atenção, para que a gente não se apegue só ao que está aqui, né? Não quer dizer que a gente não vá ser feliz aqui, quando ele diz que a felicidade não é deste mundo. E aí a gente pensa, né? Quando eu desencarnar, então eu vou ser feliz. Também não é assim. Né? Porque quando a gente desencarna, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente leva junto de nós
todos esses sentimentos, todos esses ensinamentos que fazem parte do nosso espírito e que estão aqui conosco. Então isso não vai mudar. Vai mudar muita coisa com certeza, a gente vai se livrar desse envoltório material, mas os nossos sentimentos, as nossas percepções, aquilo que a gente fez para nós mesmos vai continuar conosco. Então, se nesse momento, independente da matéria, a gente não se percebe feliz, não é no momento do desencarne que isso vai acontecer. E isso é bem interessante de a gente falar agora, porque a gente sabe que setembro é um mês em que se fala muito da prevenção ao suicídio, da valorização da vida. Então, muitos desencarnes acontecem, pelos suicídios, a espiritualidade relata muito isso, numa tentativa de se buscar algo, um momento feliz, uma situação feliz diante da infelicidade que nesse momento aquele espírito vivenciava na Terra. Então é importante que a gente perceba que Jesus dizia isso, mas a intenção não era dizer que a felicidade estava no plano espiritual, e que a gente esperasse esse tempo para chegar lá. Se a gente não começar a pensar nessa felicidade aqui, a gente vai desencarnar no momento em que a gente tiver que desencarnar e a gente também não vai encontrar a felicidade. Lá na Revista Espírita, o Kardec diz que essa Revista Espírita vem lá de março de 1865. E o título desse texto é Onde está o Céu? O Kardec diz o seguinte, que a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. O que isso significa? Na verdade, é um pouco do que eu tenho falado até aqui, do que as pesquisas, aquilo que a gente tem levantado em termos de contextos que a gente vivencia no nosso dia a dia, em relação à importância de que cada um busque incentivar essas qualidades, essas virtudes, encontre essas virtudes dentro de cada um, para que elas se façam presentes e para que a gente perceba esses momentos felizes. Assim como a gente sempre diz que é importante a gente parar no momento do dia, fazer a nossa prece, avaliar o nosso dia, também é importante que a gente perceba esses momentos felizes. Quanto mais a gente perceber esses momentos felizes, mais a gente vai incentivar que eles continuem acontecendo. Às vezes, a gente valoriza demais aquilo que não dá certo. Às vezes, a gente perde muito tempo pensando, imaginando, com ansiedade naquilo que não aconteceu. Ou naquilo que já deu errado e a gente continua batendo naquela tecla, fica naquilo. Agora é o momento de pensar diferente, cada vez mais. O momento de transição planetária nos convida a fazer essa reflexão de maneira diferente, a pensar nesses pequenos momentos felizes. E aí a gente tem que ser muito tranquilo com a gente mesmo, porque não é simples assim. Talvez chegue num dia e a gente não se perceba um dia inteiro nesse momento feliz. E aí vem a questão de que no próximo dia eu vou buscar essas situações para que eu me sinta feliz. E não existe comparação de felicidade. Eu sempre digo que não existe comparação de sofrimento, e não tem. Ele está sofrendo mais ou menos que eu. O sofrimento daquele é mais intenso do que o meu. Não tem como a gente comparar esse sofrimento. Cada um tem o seu sofrimento e vai entender e lidar com aquilo de formas diferentes. Cada um tem a sua dor e vai entender e lidar com aquilo de formas diferentes. Assim como cada um tem o seu momento de felicidade, vai entender e lidar com aquilo de forma diferente. A gente vive num mundo em que as aparências são a primeira coisa que aparece. Eu estava olhando na internet hoje, eu não sei se vocês chegaram a ver, tem uma pedra lá no Rio de Janeiro, num lugar que eu não sei direito onde é que eles sobem uma trilha e as pessoas tiram foto na tal da pedra e a foto parece que a pessoa tá voando assim, parece que ela tá pendurada numa pedra. Esse final de semana teve briga na tal da pedra, as pessoas foram tirar foto, aí um brigou com o outro porque estava demorando muito para tirar foto. Sabe o que é isso? Como na Lagoinha do Leste, que as pessoas vão lá para tirar foto. Será que as pessoas vão lá e olham para aquela natureza, percebem aquilo tudo? As pessoas estão preocupadas em tirar foto? Por quê? Porque a foto vai para a internet, porque a foto vai para o Instagram, a foto vai mostrar a vida feliz, a vida real. E aí a gente começa a se cobrar muito porque a gente passa um final de semana em casa.
cuidando da nossa família, fazendo algumas coisas, às vezes até triste, às vezes chorando. Aí a gente olha, todo mundo fez tudo de bom, né? Parece que todo mundo teve um final de semana feliz e a gente ficou em casa ali com as nossas dores. Na verdade, a vida não é assim, né? A gente sabe que não é. E a gente tem que cuidar muito disso, porque esse externo faz com que a gente se questione em relação a várias coisas e a gente precisa ficar muito atento a isso. Ninguém publica o outro chorando. Ninguém publica briga dentro de casa. Se bem que às vezes tem umas coisas assim também, né? Mas publicaram a briga dos dois lá tirando foto, né? E aí dá milhões de visualizações. Enfim, a gente precisa cuidar com aquilo que a gente olha, com aquilo que a gente observa, com aquilo que a gente traz para dentro de nós mesmos, no sentido de focar demais no outro e esquecer de se perceber, esquecer de buscar e de entender aonde estão esses momentos felizes para que a gente consiga incentivá-los, né, cada vez mais. Ele fala nesse texto ainda que quando a gente percebe que a felicidade é uma tarefa individual, ela passa a ser algo possível e não algo impossível, né? Então lá atrás, quando se pensava que não dependia da gente, a gente ficava esperando e daí era muito difícil a gente ter a ação, né? Tomar a coisa pra gente e fazer alguma coisa para mudar. Quando a gente faz parte disso, a gente precisa entender que ela vai fazer parte do nosso dia a dia e que é possível que a gente consiga, né? Quando a gente coloca para o outro essa responsabilidade, e aí a Joana de Ângeles traz uma frase que é muito interessante, lá no Homem Integral, me lembrei dela agora, que ela diz assim, que se a gente parar de projetar nos outros as nossas sombras, metade dos problemas já estão resolvidos. Porque a gente tem dificuldade de olhar para a gente mesmo, a gente tem dificuldade de entender as nossas sombras, né? As nossas dificuldades, as nossas questões. E aí, quando a gente percebe, ao invés de olhar para a gente mesmo, a gente projeta no outro. Aí é esse aquilo, outro. Então, ao invés de a gente cuidar da gente mesmo, a gente vai sempre olhando para o outro, né? Às vezes até numa tentativa de auxiliar, né? Não que a gente faça isso por mal, não que a gente faça isso muitas vezes de maneira pensada, de caso pensado. Às vezes é até porque a gente não para pensar. Muitas vezes porque a gente não tem esses momentos de meditação diários. Porque a vida é tão corrida que a gente não se permite esses momentos. E se a gente não desacelerar, se a gente não tiver esses momentos de desacelerar, a gente começa a ter problemas, né? Porque fica tudo tumultuado no cérebro. Hoje eu estava conversando com um aluno meu e ele dizia assim para mim, eu não estou conseguindo estudar, professora, eu não estou conseguindo, a minha cabeça fica pensando, eu não consigo. Falei para ele assim, senta, escuta uma música. Pega uma música de relaxamento, fica 10 minutos escutando a música para ver se o teu cérebro serena. Porque ele estava há dias sem conseguir dormir direito, sem comer direito, ansioso por causa de uma prova que ele tinha que fazer. E é claro que ele não ia conseguir estudar. E quantas vezes nesse tempo todo ele parou para fazer isso? Para serenar, para tranquilizar. Para alguns é ouvir uma música, para outros é entrar em contato com a natureza, para outros é só ficar quieto no canto, aquele momento em que a gente precisa. Para outros é ficar junto com quem a gente ama, com aquelas pessoas que a gente tem afinidade, mas a gente precisa buscar esses momentos. Esses momentos vão nos reenergizar e vão nos permitir perceber essas situações de felicidade que sempre precisam fazer parte disso tudo, né? Lá na pergunta 921, eu tenho que falar da felicidade relativa, né? Senão eu vou esquecer que tá lá no tema. Pergunta o seguinte, será que o homem vai ser feliz na Terra, mesmo nesse momento de transformação que a gente vivencia, né? Será que a gente não vai conseguir só uma felicidade relativa? Será que não é algo que vai ser relativo à nossa vivência, relativo àquilo que a gente consegue, né? E por isso vem o felicidade e infelicidade relativa. E olha só o que a espiritualidade responde. Diz assim, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Ele não está falando de felicidade aqui. Ele está dizendo que a gente constrói a nossa infelicidade. Quando ele trata desse assunto aqui, fica muito claro, de novo, né, que a gente muitas vezes não precisa fazer muita coisa para ser feliz.
Basta que a gente não seja infeliz. Vocês entendem? É aquela história do bem e do mal. Quantas vezes a gente procura os problemas e torna essa infelicidade presente, quando na verdade talvez isso pudesse ser desnecessário? Então, o homem como obreiro da sua infelicidade, ao invés do homem como construtor da sua felicidade. Então, olha que interessante essa reflexão que ele traz, né? E aí, eu queria trazer o Emmanuel, que lá no livro Opinião Espírita, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão, e ele diz uma frase, deixa eu achar aqui, porque eu lembrei dela aqui agora. Ele diz assim, que existem muitos felizes infelizes e muitos infelizes felizes. O que ele quer dizer com isso, né? Ele lembra, por exemplo, Sócrates, né? O que aconteceu com Sócrates? Sócrates, que foi o pai, trazendo ele de novo, né? O pai da filosofia. Em determinado momento ele passou por um julgamento e ele foi considerado culpado porque ele incentivava os jovens a terem pensamentos que não eram adequados àquela época, né? Então ele foi julgado e ele foi preso por conta disso. E em determinado momento, inclusive foi Sócrates que escreveu a sua defesa, né, num discurso lindíssimo que vale a pena a leitura. E quando ele enquanto ele esperava o resultado do julgamento, ele estava preso, a esposa dele soube que ele tinha sido condenado à pena de morte, com autoingestão de um veneno, né, de alguma coisa assim. Então era uma coisa terrível, a pior situação de todas. E aí essa esposa foi falar para ele que ele teria que passar por isso, né? E aí ela diz: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E aí ele diz assim: tudo bem, o que tem isso, né? E aí, nesse momento, a espiritualidade relata do quanto se fazia presente ali naquele momento. Sócrates era um espírito muito evoluído, que veio para trazer ensinamentos importantes para a gente. Então, a espiritualidade é ali presente no sentido de ajudá-lo a que ele se acalmasse, né? E ele estava muito tranquilo, por isso que ele conseguia lidar com isso dessa forma também, né? Além, claro, da sua forma de ser durante a vida, né? E aí ele diz assim, né? O que tem isso? Afinal de contas, todos vão ser condenados pela sua natureza, né? Foi natural. E aí ela diz assim: mas é injusta essa condenação. O que eles estão fazendo com você é injustiça, né? E aí ele olha com um olhar de ternura e diz assim: mas o que tu querias que fosse justo? E assim ele fica, né, resiliente àquela situação, nos mostrando quando muitas vezes a gente tem dificuldade de entender isso tudo, né? A gente tem dificuldade de se perceber e de entender que às vezes a gente tem saúde e a gente reclama que a gente não tem, sei lá, qualquer outra coisa, né? E aí o outro não tem saúde e reclama que não tem aquilo outro. Ou aquele tem isso e o outro reclama que não tem aquilo outro. Aquela situação do eterno insatisfeito. Muitas vezes a gente se coloca como espíritos eternos insatisfeitos. Nada nos satisfaz, nada. A gente tem muita dificuldade disso. Muita dificuldade de entender essas provas, essas expiações que vêm até nós e de se perceber lidando com isso de uma forma tranquila, tal qual Sócrates faz. É claro que ele é um espírito muito mais evoluído, né, do que todos nós, que veio para nos ensinar muitas coisas, inclusive isso, né, de que a gente se perceba como parte integrante de um processo, mas que a gente não esqueça que o nosso papel vai ser essencial para que esse progresso aconteça, para que as coisas se desenvolvam, para que e aí às vezes a gente fica esperando, o nosso planeta está progredindo, as coisas vão modificar. Gente, enquanto a gente não fizer a nossa parte, não vai. A gente não pode ficar esperando o outro. A gente precisa começar a fazer a diferença. E a diferença é no pouquinho, é no dia a dia, é naquilo que a gente pode, é naquilo que a gente consegue. Porque cada coisinha que a gente faz diferente, a gente vai ajudando esse todo, esse maior, né, para fazer diferente e para que a gente consiga evoluir. Engana-se quem pensa, né, eu estou lá na frase de Emmanuel, naquele livro Opinião Espírita, engana-se quem pensa
ele diz aqui, né? As pessoas acham que ser feliz é ficar parado, estagnado. Momentos de felicidade é quando a gente está de férias, na beira da praia, sentado. Né? E aí ele nos chama a atenção dizendo que tudo na vida é movimento. Então, quanto mais parado e sentado a gente ficar, mais parado e sentado a gente vai ter como resultado na frente. A fórmula é essa, não tem como ser diferente. É claro que a gente não precisa sair correndo feito uns malucos, como a gente faz às vezes, né? Ansioso, desesperado para fazer alguma coisa, mas é o equilíbrio que não vai nos fortalecer. É o equilíbrio que vai nos trazer mais tranquilidade para que a gente consiga seguir em frente. O que mais que eu queria conversar com vocês? Tem uma história lá no livro Jesus no Lar. Jesus no Lar é um livrinho que conta as histórias de Jesus com os seus apóstolos na casa de Simão Pedro, normalmente nos momentos em que se fazia o evangelho no lar. Jesus conversava com quem estava lá presente e tratava de assuntos, né, que eram perguntados, questionados e assim por diante. E aí, quando Jesus percebia que os discípulos conversavam sobre o que era essencial para o bem-estar, era essa a pergunta, né, a conversa daquele dia, Jesus diz assim, que é indispensável que o homem entenda a própria felicidade, para que se não transforme ao perdê-la em triste fantasma de lamentação. E aí ele vai contar uma história. Ele fala da história de uma dama romana que embarca num navio em companhia do seu filho. Ela tinha um filho de 5 anos. E quando ela entra nesse navio, ela entra com todos os seus tesouros e as suas joias. Então, junto dela vinham escravos carregando os baús e baús de muito tesouro, muita coisa que ela tinha, né? E aí, assim que ela se acomodou nesse navio, era uma embarcação que faria um trajeto lá de um ponto ao outro, ela era muito benquista, então, a senhora senta aqui, a senhora venha para cá, eram feitas festas para ela, né? Então, era toda uma pompa, porque era uma pessoa que tinha recursos, né? Que tinha tesouros e, portanto, era tratada de uma forma diferenciada em relação aos demais. E em determinado momento o barco em alto mar teve problemas, né, por conta de uma tempestade, e esse barco então precisou ser evacuado por conta, né, de que ele ia bater, ia afundar, enfim. E aí o que acontece? Essa senhora, ela pega o filho no colo e sai para esses botes que iam retirar essas pessoas de dentro dessa embarcação. E aí as pessoas perguntavam para ela, mas onde estão seus tesouros? Você não vai levar seus tesouros? E ela, com toda a humildade do mundo, dizia, aqui está o meu tesouro, é o meu filho. Eu vou sair desse barco com meu filho porque aquilo lá não me interessa de nada. E aí Jesus diz o que no final dessa história, né? Diz mais ou menos isso, de que a gente não pode julgar. Não é porque tem o dinheiro que é ou não é feliz, que sabe ou não sabe lidar com isso. Não é porque não tem o dinheiro, a matéria, que sabe ou não sabe lidar com isso. O que ele traz é que a humildade, ela é independente da matéria, ela é independente dos bens materiais. Então, muitas vezes a gente acaba buscando coisas materiais para justificar uma pseudo-felicidade, ou acaba julgando o outro por aquilo que tem ou que não tem, para justificar uma felicidade ou uma infelicidade, mas a gente se esquece de cuidar da gente mesmo e de lembrar dessas coisas, né? E aí ele diz assim, a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Quem que não gosta das suas coisas materiais, gente? A gente não pode dizer que a gente é desapegado. A gente não pode dizer isso. A gente vai estar mentindo para a gente mesmo. A gente gosta da nossa casa. A gente gosta daquilo que a gente tem. A gente só não pode viver para aquilo. Então a gente precisa entender, Deus soberanamente justo e bom nos deu a possibilidade de, a partir da condição de lei do trabalho, né? De tudo aquilo que a gente pode buscar, de a gente adquirir esses bens materiais e lidar com esses bens materiais da melhor forma possível. São aprendizados, a gente precisa aprender com isso, né? A gente não precisa dizer, então agora eu não quero mais dinheiro, agora eu vou doar. Não é assim que funciona. E Jesus deixa isso bem claro. Ao mesmo tempo, entender, e aí tem várias histórias, né, que tratam disso também, inclusive da espiritualidade, mostrando que aquela senhorinha lá naquele casebre, que mal tem o que comer,
fazendo o evangelho no lar aos domingos, tem muito mais amparo da espiritualidade do que tantos outros que não lembram sequer do que fazem aqui nesse momento terreno, né? Então é importante que a gente entenda que a felicidade do outro não pode ser comparada com a nossa, mas que a gente perceba qual é a nossa, para que a gente consiga se inserir e entender a do outro, né? Mas não comparar, não achar que é melhor ou que é pior, né? Às vezes a gente até pensa, eu acho que eu não daria conta. Às vezes a gente se coloca assim, acho que eu não conseguiria, e às vezes a gente talvez não conseguisse mesmo, porque a riqueza é uma grandiosa prova a todos aqueles que a têm, né? A riqueza é algo importante. Quantos espíritos ao reencarnar são né, orientados, nesse momento você vai ter uma vida com prazeres materiais, então, o espírito, eu não quero. Deixa eu ir na pobreza, deixa eu ir não quero, de novo. Porque a gente vem e a gente se perde de novo nisso. Mas a gente não precisa, né? A gente pode começar a lidar com isso de uma maneira diferente. Então, é nesse caminho que Jesus nos traz essas palavras, né? Ou esses ensinamentos sobre a felicidade. Chico Xavier diz assim, a felicidade, o Chico não, né? O Emmanuel que fala num dos livros do Chico. A felicidade não entra em portas trancadas. Será que a gente está abrindo as nossas portas? Será que a gente se permite deixar que a felicidade entre? Muitas vezes a gente fica naquele pensamento infeliz e a gente até gosta, né, dele, porque aí a gente chama mais atenção, às vezes os outros percebem mais a gente, né? Quando a gente está ali naquele escurinho, quietinho, parece que às vezes aquilo chama mais atenção. É preciso que a gente abra as nossas portas. É preciso que a gente se permita, nesse contato com o outro, é que a felicidade vai nascer e vai se fazer presente nas nossas vidas. Então a gente olha pra gente, mas a gente precisa olhar para o outro, né? E aí lá no Evangelho, para a gente encerrar, tem um capítulo, o capítulo 5, que é do Bem-aventurados os Aflitos, vai falar sobre a felicidade não é deste mundo. E aí só um detalhe. Ontem eu estava fazendo o Evangelho e eu tinha lido a parte do Livro dos Espíritos, e aí a hora do Evangelho eu pensei assim, espiritualidade me ajuda, eu queria alguma coisa no Evangelho para falar, olha o que abre, né, a felicidade, e eu abri, felicidade não é deste mundo. Daí eu pensei, não, é porque tem que falar disso, né? E o Espírito que fala sobre essa leitura, sobre essa passagem, né, é uma instrução, na verdade, ele diz assim, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. E aí vai discorrendo, né, sobre o que normalmente as pessoas falam quando estão em determinadas posições sociais, né, quando se apegam ao fato da frase, né, tão presente de que a felicidade não é deste mundo. E aí ele vai discorrendo nesse texto dizendo que não é nem a riqueza, nem o poder, nem a juventude que são condições da felicidade, né? Nem as três juntas vão ser suficientes para que a gente seja feliz, né? Na verdade, a felicidade, ele coloca aqui, do jeito como a gente concebe, muitas vezes é utopia. Por isso que a gente precisa se perguntar o que é felicidade. Será que não está na hora da gente mudar esse padrão de felicidade que talvez a gente tenha muito enraizado ainda dentro de cada um de nós e começar a valorizar esses pequenos momentos de felicidade que a gente já tem e muitas vezes a gente não percebe, né? Fazendo esse melhor, identificando essa centelha divina dentro de nós, buscando essa melhoria diária que a gente realmente vai contribuir para que esse todo avance, né? Para que essa felicidade de verdade faça parte desse nosso planeta que tanto precisa. Eu queria saber se alguém aqui não tem o Livro dos Espíritos. Tem alguém que não tenha? Eu vou dar para ele lá que ele abriu. Esse é seu, tá? Esse livro é uma doação da casa, tá? Então a gente às vezes tem algumas obras ali para doar. Acho que é um livro bem interessante, enfim, com várias indicações. Eu não falei nem metade do que está escrito lá no Felicidade e Infelicidade Relativas. E para encerrar, já que a Fábio falou da tesouraria, eu queria só lembrar que a gente